Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra. Esse aqui é o... Talvez eu fale algumas besteiras, porque esse aqui é o primeiro podcast que eu tô gravando. E apesar de eu ter uma experiência com o YouTube, é diferente, tá só na voz aqui. Pra quem já me conhece do YouTube, conhece minha abertura, eu não vou gritar aqui, até porque é podcast e eu não vou gritar no ouvido de vocês, que eu imagino que pessoas estejam ouvindo de fone de ouvido. Pra começar, o primeiro podcast da história do Ponto Contra, né? Vai ser sobre a convocação da seleção brasileira, que saiu há 2 dias atrás, dia 11 de março, convocação para jogos de classificatória para a seleção. Lembrando que o Brasil já está classificado, então tecnicamente os jogos são quase que um treino para o Brasil para se preparar para a Copa do Mundo. Eu vou fazer uma análise completa dos jogadores que foram convocados, cada coisa que tem para analisar deles e aqueles que foram esquecidos nas convocações também, e justificar alguns que eu acredito que não deveriam ter sido convocados. Tá, só para dar um aviso, que eu vou dar esse aviso em todo começo de todos os podcasts, que eu só quero lembrar vocês que eu não sou o cara mais esperto do mundo, não sou o que mais entende de futebol, eu não estou sempre certo, eu sou simplesmente um amante de futebol que admira esse esporte, assim provavelmente como você que está escutando o podcast, que entende muito, analisa, estuda, busca várias referências para poder buscar as conclusões mais conceituadas que eu posso fazer e, é claro, expressar também a minha opinião aqui nesse podcast. Então, qual que é a ideia deste podcast? Já que eu acabei de dizer que eu não estou vendendo a verdade nem a informação, nem a melhor informação de todos. A pegada desse podcast é simples, eu vou estar sempre acrescentando conteúdo de futebol para vocês, porque eu vou estar trazendo sempre coisas conceituadas com a minha opinião, então... E ainda tenho mais uma coisa para acrescentar, para aqueles que ainda não aprenderam sobre isso na vida, a gente pode aprender até com quem está errado, quem está falando coisas erradas. Então, mesmo que eu esteja errado aqui, eu estou acrescentando alguma coisa para vocês, beleza? Então já começa a seguir aí no Spotify. Na verdade, nem sei como é que fala seguir, se inscrever no Spotify. Só fica de olho. Todo domingo vai sair podcast. Eu tenho um canal no YouTube que saem 4 vídeos por semana. Desses 4 vídeos, 3 são de futebol e um é apenas entretenimento. Então se inscrevam lá. A galera que quiser debater qualquer coisa tem que ir lá no YouTube, até porque eu não sei se o Spotify permite comentários, acredito que não, mas deixem comentários lá no YouTube, até porque do mesmo jeito que eu tô querendo acrescentar conteúdo para vocês, eu gostaria muito que vocês viessem lá, fossem lá no YouTube acrescentar conteúdo para mim. Então, se você ama futebol, adora análises, gosta de estar bem informado, igual eu, né? Se inscreve aí no podcast e no YouTube, beleza? Bora começar sobre a análise. Primeira coisa, muita gente queima o Tite pela convocação da seleção brasileira. A primeira coisa que eu quero acrescentar aqui, na verdade não é nem acrescentar, é quase que isso aqui é fato mesmo. A convocação da seleção brasileira deveria ser o menos importante para a crítica do Tite. Por quê? Imagina que você seja o técnico da seleção. Eu quero montar uma formação no 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, formação que você quiser. Mas eu quero um volante que seja defensivo, um meio de campo que seja armador. Meu centroavante eu quero que seja matador. Mas o meu ponta eu não quero que seja muito driblador. Eu gosto mais de um técnico. Mas o meu ponta direita, para funcionar meu esquema tático, ele tem que ser um construtor de jogada, ele tem que ser um armador, apesar de ser ponta direita. Mas para minha função tática funcionar, o meu zagueiro, ele tem que ficar atrás. Minha função tática para funcionar, o lateral não pode subir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada técnico tem a sua função tática, seu estilo tático. Então, a convocação é feita no base no que o Tite quer proporcionar para a seleção. E aí a gente não pode criticar o Tite completamente pela convocação que ele faz. O que a gente tem que mais criticar é o estilo de jogo que está sendo dado, as peças que podem não estar sendo usadas, que têm a mesma função tática do que ele é convocado. E apesar de eu fazer essa análise completa da convocação, eu quero dar essa ressalva de que a convocação não pode ser o que a gente mais critica o Tite, que é o que a gente faz aqui no Brasil. Acredito que isso aconteça porque a gente é amante do futebol e eu não sei vocês, mas meu sonho seria estar no lugar do Tite e escolher a convocação da seleção brasileira. E pelo fato da gente querer estar lá, talvez seja por isso que o Brasil critica muito ele nas convocações. E é claro, o Brasil é recheado de craques. É impossível fazer uma convocação que agrade todo mundo. Então bora ter um pouco mais de paciência com essas convocações. Mais uma coisa, lembrando que a gente está perto da Copa do Mundo, que é no final do ano. Tem mais
acredito que eu não tenho informação concreta, mas acredito que sejam mais 7 jogos e 3 convocações para fazer. Então acabou a época de dar chance. Tem gente que fala, tem que dar chance para Gabigol, dar chance para Rafael Veiga, dar chance para Guilherme Arana, dar chance. Acabou esse negócio de dar chance. Tem muitos jogadores que eu vou dizer aqui que não deveriam ser convocados, mas que assim que a Copa do Mundo acabar, eles já deveriam ser cravados na convocação para sempre até a próxima Copa do Mundo. Mas acabou esse negócio da chance. O que a gente precisa pensar é o que o Brasil precisa. Por exemplo, a gente precisa do Coutinho armando jogadas, a gente precisa da qualidade técnica do Neymar, a gente precisa daquele Gabriel Jesus que ganhou a Copa América. Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Lembrando que tudo que eu falei até agora são apenas exemplos, não me critiquem já só pelos exemplos que eu dei. E eu vou, para dar minha análise mais conceituada e vocês entenderem o que eu vou criticar, eu decidi separar aqui que seriam 5 pilares da convocação da seleção brasileira. 5 fatores que devem ser valorizados e ainda coloquei na ordem de importância. A primeira delas é a qualidade técnica. O que é qualidade técnica, Zé Mito? A qualidade técnica é a habilidade daquele jogador mesmo, habilidade, não a fase. O que é a habilidade de um jogador? É um jogador que mesmo numa fase ruim ele consegue fazer uma partida. A partida medíocre desse jogador é excelente e fundamental para o time. Isso é qualidade técnica, que normalmente é alcançada a jogadores de 24 anos para cima. Um jogador jovem que joga bem, normalmente não é qualidade técnica. É mais uma fase do jogador, até porque ele não teve a idade ainda para assumir essa qualidade técnica. Como, por exemplo, eu posso falar aqui a mediocridade de alguns jogadores jovens. Vinícius Júnior, Gabigol, e pode pensar em qualquer outro jogador jovem. Se pegar a mediocridade deles, como uma partida ruim, você vê que é horrível, não faz nada. Não é criticando esses jogadores, porque eles são jovens, não têm qualidade técnica, mas eles jogam muito. O segundo pilar, que eu não sei se eu usei essa palavra, 5 pilares da convocação, mas o segundo vai ser a experiência de seleção, o que eles já jogaram na seleção, o que eles já decidiram e como eles têm essa afinidade com a camisa amarela, né? A terceira vai ser estilo e função tática, o que eles podem acrescentar de função tática para o Brasil e se o estilo deles adequa ao jogador. A quarta deles vai ser a entrega, o que esse cara joga de raça quando ele joga lá, o que ele corre, o que ele faz em cada dividida. E quinta, que algumas pessoas consideram a mais importante, infelizmente, agora eu tenho que dizer, a fase do jogador. Nunca essa pode ser considerada como a mais importante das qualidades para os jogadores da seleção. Minha cachorra tá latindo aí no fundo, não sei se vocês conseguem ouvir. Bora lá para análise dos convocados. Depois de conceituar tudo isso, eu vou fazer a análise agora. Eu não sei ainda se vocês estão ouvindo ou não o latido da minha cachorra, mas eu vou ter que fazer mesmo com o latido dela. Primeiro os goleiros, Alisson, Ederson e Everton. Não tenho nada a acrescentar, gosto de todos. Se fosse para escolher um titular, eu escolheria o Ederson, não por uma questão de defesa, mas pelos passes que ele dá para o atacante. O Alisson e o Ederson são muito bons nisso, mas eu acho que o Ederson é melhor e o Brasil precisa dessa ligação direta da defesa para o ataque, caso seja um jogo onde o Brasil esteja pegando pressão. Bora para os laterais. Daniel Alves, Danilo, Alex Telles e Guilherme Arana. Daniel Alves, eu acredito que ele funciona bem no Barcelona, ele deu certo, era uma coisa que precisava, mas não é o que o Brasil precisa. Porque o Daniel Alves acrescenta a qualquer time a experiência que ele tem e a qualidade técnica, mas não é o que o Brasil está precisando, até porque quando o Daniel Alves joga na seleção brasileira, é um jogador que não vai correr tanto. A gente já tem pelo menos 2 desses na formação titular, que seriam Coutinho e Neymar, porque são um tipo de jogadores que já têm uma experiência técnica, que eles acrescentam mais ao futebol, se movimentando menos e parando para pensar do que correndo o campo inteiro. Então se a gente soma o Daniel Alves, o Coutinho e o Neymar, aí já são 3 jogadores que não estariam correndo o suficiente. E como a posição que o Daniel Alves joga como lateral, eu acredito que alguém que corra, consiga ocupar bem todos os espaços que um lateral precisa ocupar, seria mais importante para a seleção brasileira do que o Daniel Alves. A menos que a gente jogasse sem Neymar e Coutinho, que é loucura. Danilo, eu acho que ele pode até ser o lateral titular. Muita gente fica reclamando sobre
a falta de presença no ataque que ele tem. Ele não sabe subir bem, ele não tem um bom controle de bola, não dá tantas assistências, mas eu acredito que isso pode ser uma coisa usada a favor do Brasil. Apesar da gente estar acostumado de ter laterais como Marcelo e Daniel Alves, que, pô, absurdo no poder ofensivo deles, o Danilo, sendo um lateral que não tem uma presença ofensiva tão forte, eu acho que ele pode ser usado mais em funções defensivas, e aí a gente pode ter a linha de 4 na defesa, certo? Tendo um lateral que não sobe tanto, dá liberdade para meios de campos mais ofensivos, como formar um trio de meio de campo onde 2 pessoas desse trio sejam Paquetá e Coutinho, é o que eu sou a favor. Um lateral como Danilo que não suba tanto, eu acredito que pode acrescentar bem nessa função tática. Apesar de eu dizer que a qualidade técnica dele não é das melhores, ele tem uma certa experiência de seleção, mas estilo e função tática, eu acredito que vai ser muito bom. A entrega dele já é algo que pode ser contestado ou não. E a fase do jogador, a fase é fraca mesmo. Mas se a gente pensar em outras opções, eu acho que Danilo seria a melhor delas. Alex Telles, eu gostei da convocação. Eu acho que ele tem que ir para a Copa, porque ele tem muito a acrescentar. Ele tem uma certa qualidade técnica, a experiência de seleção a gente ainda não tem tanta, né? Estilo e função tática, ele é um lateral esquerdo que corre bastante, ele tem uma certa resistência física ali, né? Consegue atacar e defender, ele é ótimo em bolas paradas, que eu acho que o Brasil deveria explorar mais essas bolas paradas em cruzamento, levando em consideração que nós temos bons cabeceadores e nós já ganhamos muitos jogos com escanteio. Eu acho que falta mais batida de falta de cruzamento do que as batidas de falta que ultimamente o Neymar tem batido todas, e eu acredito que seja uma boa opção, mas para fazer o gol. Mas para cruzamento eu acho que um lateral deveria começar a bater as faltas para cruzar. E aí até deixar o Neymar, quem sabe, na entrada da área, numa bola que sobra ali, a qualidade de finalização dele a gente conhece. Guilherme Arana, eu vou ter que pedir desculpas, eu sei que tem muita gente que é fã desse cara, ele joga muito, só que tem uma questão, ele merece uma chance na seleção, não é? A gente precisa dele. Aí, Zé, mas pô, lateral esquerdo tá fraco e tal. Mas bora lá para os 5 pilares da convocação que eu falei. A qualidade técnica do Guilherme Arana é algo que eu tenho que dizer, não tem como confirmar com 1 ou 2 temporadas boas no Brasileirão. Ele foi para a Espanha, agora eu vou ficar devendo se ele jogou no Sevilla ou Atlético de Bilbao, mas eu não sei como que ele conseguiu não dar certo em um desses 2 times, que ele foi lateral e não deu certo. Ele foi para Atalanta também, não deu certo, e aí ele vem pro Atlético Mineiro e jogou muito. Então eu tenho que dizer, a qualidade técnica dele não tem como confirmar. Experiência de seleção, ele não tem experiência de seleção. Por que essa experiência de seleção é tão importante, Zé? Eu vou explicar para vocês o que é um jogador sem experiência de seleção. A gente pega Gabriel Jesus na Copa do Mundo de 2018. O Gabriel Jesus jogando pelo Brasil, todo mundo, pô, absurdo, recordes de gols. Ele fez 2 gols na estreia dele, ele sempre faz gol e tal. Só que como um jogador jovem, que não tem qualidade técnica, e como um jogador jovem também que não tem experiência de seleção, ele faz uma Copa do Mundo que é horrível, horrível, e todo mundo cai matando em cima dele. Azar do Brasil, que foi botar tudo em cima desse garoto. Claro que ele poderia decidir, poderia, mas não dá para depender de um jogador que não tem experiência de seleção e nem qualidade técnica. O Guilherme Arana, a qualidade técnica ele pode até ter, mas para mim ainda fica a contestar. Vai ser um jogador desses que vai para a Copa, se for para a Copa do Mundo, vai sem qualidade técnica e sem experiência de seleção. E aí ele pode dar super errado, como deu o Gabriel Jesus. E levando em consideração que o Brasil ainda não tem um lateral esquerdo titular definido, que a gente tem aí convocações de Alex Telles, Alexandro e Renan Lodge, como o lateral esquerdo titular não está definido, eu acredito que o Arana seria mais um motivo para o Arana não ser convocado. Se a gente já tivesse, o Alex Telles é o lateral esquerdo titular, aí eu até entenderia. Então leva o Guilherme Arana, porque ele é um cara que tem uma energia diferente, ele vai ter uma entrega, é jovem, pode fazer um diferencial. Se não tem lateral titular esquerdo definido ainda, eu acho que o Arana não deveria ser convocado pelo simples motivo que eu acredito que não dá para ele ser o nosso lateral esquerdo titular desta Copa. Beleza? Bora, zagueiros. Thiago Silva, Éder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. A qualidade técnica do Thiago Silva e Marquinhos a gente já conhece. Eles têm experiência de seleção, estilo e função tática. Eles são excelentes para o Brasil. A entrega também deles é excelente. E a fase do jogador, apesar do vacilo do Marquinhos no jogo contra o PSG, eu acredito que não vai acontecer também no Brasil, porque no Brasil o Thiago Silva é o zagueiro mais experiente. Então ele é o chefe
da defesa lá. O Marquinhos, num nervosismo, infelizmente, ele entregou aquele gol pro Benzema, mas com o Thiago Silva ao lado ele fica mais tranquilo, porque o Thiago Silva é que é o líder defensivo ali. Eu não tenho muito a acrescentar também para os zagueiros, eu acredito que está bem assim. O Éder Militão é um reserva perfeito pela entrega dele também, muita raça. E aí o Gabriel Magalhães vai como quarto zagueiro, que eu não acredito que não vai ser usado. Então poderia também ser um zagueiro jovem se a posição do lateral esquerdo se encontrasse na mesma situação dos zagueiros, onde a gente já tem definido a nossa defesa. Eu seria a favor de Guilherme Arana, mas como a gente não está definido isso, acho que ele não deveria ser convocado. Vamos para os meias. Nós tivemos a convocação de Casemiro, Fabinho, Fred, Arthur, Paquetá, Coutinho e Bruno Guimarães. Bora lá. O Casemiro não tem muito o que acrescentar. Ele tem quase tudo dos 5 pilares. O Fabinho também, mas eu quero dar uma ressalva aqui porque eu acredito que o Fabinho deveria ser titular. Por quê? Zé, mas o Casemiro é o cara com mais desarmes ganhos, o volante com mais desarmes ganhos. Sim, é verdade, é fato. Mas eu acredito que o Casemiro está ficando velho, ele não consegue cobrir mais a mesma área defensiva. Se o Casemiro for titular, eu acredito que o Brasil tem que ter o Fred ou o Bruno Guimarães também de titular. E aí abre espaço para o meio de campo ofensivo, teria que ser só Coutinho ou Paquetá, um dos dois. Porque o Casemiro está velho e não consegue mais cobrir a mesma área defensiva. A gente pode perceber isso quando o Brasil enfrenta um time forte, como a Argentina. A Argentina consegue tabelar com muita facilidade na entrada da área do Brasil. Aí Zé, você tá brincando com o Casemiro também. Não, o Casemiro quando chega ele ganha os desarmes, seja na falta ou não. Ele é o volante que mais ganha desarme, mas ele não cobre uma boa área defensiva. Então se ele for titular, ele vai precisar de um apoio defensivo. Por isso que eu acredito que o Fabinho deveria ser o titular. O Fabinho também é melhor de passes, ele consegue dar uma dinâmica boa para o Brasil e ajuda na construção do jogo defensivo, que eu acho que é uma carência que o Brasil tem, que a gente tem que levar em consideração. O Brasil tem dificuldade para sair jogando lá de trás. Isso em organização, não de qualidade técnica. E o Fabinho cobre essa área maior do que o Casemiro. A gente pode ter visto isso nos jogos que ele foi titular. E o Fabinho também é muito bom de carrinho, então ele chega bem nos jogadores. Se um cara está a longa distância, o Fabinho chega lá com um carrinho preciso, com precisão cirúrgica que o Fabinho faz. E mais uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Casemiro também ele tem o costume de ser expulso nessas competições. Não expulso vermelho, calma, ele pega 2 amarelos ou 3, não sei como é que pega a suspensão. Mas sempre tem um jogo onde o Casemiro é suspenso. A gente vê na Copa América, chega quartas de finais ou semifinal, o Casemiro não joga porque foi suspenso. A Copa do Mundo de 2018, a gente foi eliminado pela Bélgica, o Casemiro não estava jogando porque foi suspenso. E aí eu ainda pergunto, o Casemiro foi suspenso por quê? O Brasil não pegou nenhuma seleção boa antes de pegar a Bélgica, como é que ele conseguiu ser suspenso? Então, como ainda tem essa questão, a gente não pode ter a certeza de que o Casemiro vai estar em todos os jogos da Copa do Mundo. Eu acredito que o Brasil deveria se acostumar a jogar com o Fabinho. Lembrando, gente, que aqui é para acrescentar opinião conceituada, opinião que eu pego conceitos para montar a minha. Por isso que eu digo conceituada, não é porque eu sou um cara top, viu? Não vão achando que eu tô me achando. Se você discorda de qualquer coisa, por favor, vá lá no YouTube e acrescente comentários, não precise xingar, até porque vocês me ajudam a acrescentar mais no futebol, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, como eu disse no começo desse podcast. Você tem que aprender uma coisa na vida, é que você aprende até com as coisas erradas. Bora lá. Fred, eu gosto dele, ele pra mim tem uma boa qualidade técnica, ele tem a experiência de seleção, estilo e função tática dele pra mim eu adoro, a entrega dele, ele corre o campo inteiro e a fase do jogador tem que levar em consideração que no Manchester United ele tá jogando muito bem. Inclusive tá ocorrendo o fato de, o caso na verdade do Manchester jogar no 4-2-3-1 e às vezes na dúvida do técnico do Manchester, né, o Rangnick. Acredito que seja o Rangnick, é porque eu sempre tenho medo de dar qualquer informação e parecer que tá errado, aí os caras falam, esse cara falou informação errada aqui, esse cara não merece nem ser ouvido, aí não, gente, errar todo mundo erra, tá? O Fred tá basicamente um titular absoluto, chegando ao nível de às vezes o Pogba ser substituído, porque o Fred tem que continuar. Então eu acredito que ele é bom jogador, muita gente critica, eu não entendo por que critica, porque ele é um meio de campo que faz
excelentes funções e tal. E o que eu acho até engraçado, chega o Gerson ou o Andreas Pereira e faz a mesma coisa que o Fred faz, só que aqui no Brasil e todo mundo já fala, tem que ser seleção, tem que ser seleção. E o Fred é bem melhor do que eles. A prova que a gente pode ter é que o Fred lá no Manchester United, o Gerson não deu certo. Fiorentina e Roma tá com dificuldades no Olympique de Marseille. O Andreas Pereira não deu certo no Manchester United por ser reserva do Fred e agora tá no Flamengo. Eu tô trazendo esse comparativo porque muitos criticam o Fred e elogiam os jogadores que fazem a mesma função que o Fred e que fazem pior do que o Fred. Então eu não vejo sentido nisso. Arthur foi uma convocação que todo mundo reclamou. Eu entendo a convocação do Arthur. Bora lá. A qualidade técnica. O Arthur pode até ser um exemplo de qualidade técnica. Ele, quando jovem, a gente via a entrega. Hoje, ele não está jogando tão bem. Então, quer dizer que a qualidade técnica do Arthur é algo que a gente fica em dúvida ali. Experiência de seleção, ele tem. E uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês. Ele fez parte daquele Brasil campeão da Copa América, que para mim foi a melhor seleção do Tite. Foi aquele Brasil que foi campeão da Copa América. A mais organizada, a que vencia sem ter nenhuma dúvida de que era boa e tal. Absurdo pra mim. Estilo e função tática do Arthur, eu acho boa. A entrega, ele tá faltando a desejar. E a fase do jogador é horrível, que eu acredito que ele não seja titular nem na Juventus. Mas por que eu aceito a convocação do Arthur? Porque o Tite, praticamente, ele já tem um meio de campo definido. É a mesma coisa que eu volto a dizer que aconteceu com o Arana, que eu acho que ele não deveria ser convocado. O meio de campo vai ser, se for 4-3-3, provavelmente Casemiro, Fred e Coutinho, ou então Casemiro, Fred e Paquetá. Pode ser Fabinho, Fred e Coutinho, Fabinho, Paquetá e Coutinho, entendeu? Então ele já tem essas opções praticamente definidas de quem vão ser os titulares. Então eu acredito que tem esse espaço para o Arthur ser convocado e o Tite ver se ele consegue ressuscitar a boa fase do Arthur igual ele fez a do Coutinho. Porque tanto o Arthur quanto o Coutinho estavam naquele time que foi a melhor seleção do Tite, que foi campeão da Copa América. Então eu acredito que dá para convocar ele. Tem gente que vai dizer, não, mas tinha que levar o Gerson, tá jogando melhor. O Douglas Luiz tá jogando melhor. Não, mas o Arthur, ele já é mais velho, ele já vestiu essa camisa e o Tite acredita que pode ressuscitar. Se não ressuscitar esse futebol do Arthur, não faz mal. O meio de campo já está definido. Agora, Douglas Luiz... Não, na verdade eu vou falar de Douglas no final. Os jogadores que não foram convocados eu vou deixar pro final, beleza? Paquetá. Bora lá. Deixa eu só voltar pros meus 5 pilares. Que eu tô com um computador aqui na minha frente para sempre voltar nesses 5 pilares. A qualidade técnica do Paquetá, para mim, como jogador jovem, ele é muito bom, mas a gente ainda não tem como definir que essa qualidade técnica é muito boa. Até porque ele teve uma passagem super apagada no Milan. E ele teve dificuldade de se firmar como um jogador novo. Ele foi dar certo no Flamengo com 21 anos, eu acho. Não tenho certeza. Depois já tá dado errado no próprio Flamengo e no Fluminense, que ele já passou pelo Fluminense. A experiência de seleção. Mais um exemplo do porquê a experiência de seleção é importante. O Paquetá é um bom exemplo. Na Copa América ele jogou muito bem, mas chegou na final e não fez nada. Não fez nada na final da Copa América. Aí, Zé, pega leve com o cara. Não, mas é fato, a gente tem que trabalhar com os fatos. O Paquetá é ruim? Não, é porque não dá para chegar numa final e botar tudo em cima de um jogador que tem a qualidade técnica que não está definida ainda e não tem experiência de seleção. E se o primeiro lance da final, ele pega a bola e domina errado, ele vai ficar nervoso o resto da partida inteira. E é por isso que é importante a gente ter essa qualidade técnica e a experiência de seleção como principais fatores para convocar os jogadores. Hoje a qualidade técnica dele tá boa, a experiência de seleção já tá boa, ele já pegou uma final de Copa América contra a Argentina, eu acho que ele já enfrentou a Argentina 2 ou 3 vezes. Estilo tático e função tática muito boa, porque ele faz bem tanto se o Brasil jogar no 4-3-3 quanto no 4-2-3-1, jogando em mais de uma posição. Então ele tem que ser convocado. A fase do jogador é boa e a entrega também. Inclusive eu queria dar uma ressalva sobre a entrega do Paquetá. O fato dele ter essa entrega para mim como o fator mais poderoso dele, levando em consideração que ele ainda é novo para a gente definir o nível de qualidade técnica, para mim ele deveria ser um meio de campo. Imagina aí o 4-3-3.
um volante, um meio de campo e um meio atacante, certo? Para mim o Paquetá não deveria ser esse meio atacante, porque a falta de qualidade técnica dele num jogo difícil, que a gente pegue a Argentina, Itália ou França, ele pode passar apagado. Para mim ele deveria ser esse meio de campo, que fica entre o volante e o meio atacante, certo? Por conta da entrega dele e a presença que ele tem no campo inteiro. Ele consegue correr para atacar, consegue correr para defender. Por que eu acredito que ele tem que ser assim? O Paquetá, para mim, tem mais a agregar ao Brasil correndo o campo inteiro do que sendo um armador em si. Eu acredito nisso. Por isso, o meu meio de campo definido que eu deixaria era Fabinho de volante, Paquetá de meio de campo e o Coutinho de meio atacante. Pode ter gente que vai falar, mas fica muito ofensivo. Mas bora lembrar, o Danilo não vai subir, então fica 3 ali na defesa, no mínimo em toda jogada vai ter pelo menos 3 na defesa. O Coutinho, ele tem que ser titular para mim por ele ser o melhor armador ofensivo do Brasil. Ele é o que tem mais facilidade para acionar os atacantes. A gente pode ver isso no jogo do Brasil, até por uma questão de quando o Brasil joga sem o Coutinho, não tem nenhum armador ofensivo para mim ali. Sabe por quê? Porque a gente fica passando a bola para um lado e para o outro, esperando o time falhar, e aí a gente consegue fazer gol em todos os jogos. A gente faz o primeiro tempo horrível, e aí no segundo tempo, quando o time adversário cansa, a gente já consegue ver uns buracos ali na defesa e começa a marcar. Com o Coutinho não. Com o Coutinho a gente já começa a ter jogadas ofensivas desde o começo de todos os jogos. Porque ele é um armador ofensivo. Ele aciona os atacantes muito bem. E caso ele não seja caso deem espaço para ele, por exemplo, o Coutinho é armador, eu vou marcar os atacantes, ele não vai ter quem tocar. Ele mete aquele chutão de fora da área. Então para mim o Coutinho tem que ser titular e tem que ser o armador ofensivo do Brasil. O Bruno Guimarães, eu não vou nem analisar os 5 pilares do Bruno Guimarães, porque a gente já tem um meio de campo bem definido. Eu vou dizer só que eu concordo com a convocação dele, porque não tem pressão em cima dele, já que ele é jogador jovem, e pela versatilidade dele. Se a gente pega um meio de campo de 4-3-3, ele pode ser o volante, ele pode ser o meio de campo e ele pode ser o meio ofensivo. Então o Bruno Guimarães ele pode substituir qualquer uma das 3 funções do meio de campo de 4-3-3. Então eu acredito que a gente já tendo esse meio de campo definido, com Casemiro, Fabinho, Fred, Arthur, Paquetá e Coutinho. Não, tira o Arthur. Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Coutinho, dá espaço para convocar Arthur, que a gente vai dar uma chance para ele, realmente uma chance, porque a gente precisa daquele Arthur que ganhou a Copa América, na verdade. A gente precisa. Então bora dar uma chance para ele ressuscitar. E o Bruno Guimarães pela versatilidade. Aí quem falar do Douglas Luiz, eu vou dizer que o Bruno Guimarães tem mais versatilidade do que o Douglas Luiz, podendo ocupar as 3 funções de meio de campo. Para mim o Douglas Luiz não conseguiria ser um meio de campo ofensivo como é o Coutinho, acionando o ataque com facilidade. Atacantes, nós temos Neymar, Richarlison, Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e Rodrigo. E eu vou falar sobre o Neymar e eu não vou falar pouco, mas eu vou ser o mais rápido possível. Então, fãs do Neymar, vocês que às vezes acham que tá todo mundo contra o Neymar, prestem atenção no que eu vou falar, não distorçam o que eu vou falar e analisem o que eu vou falar. Se eu tiver errado, vai lá nos comentários do YouTube, pode deixar. Mas bora lá. Neymar. Fazer a análise dos 5 pilares aqui. Qualidade técnica, ele é o melhor do Brasil. Experiência de seleção, eu não sei se ele é o melhor do Brasil, mas com certeza, pela experiência de seleção dele, ele tem que ser o titular. Estilo e função tática do Neymar, não vou analisar ainda, porque eu vou deixar pro final. A entrega dele, ele entrega muito, que eu tô falando de ele se esforçar. Só que a condição física dele não permite ele ser um jogador tão raçudo os 90 minutos da partida. E a fase do jogador, apesar dele estar numa fase questionável, isso pelo seu nível de qualidade técnica, o Neymar não está jogando ruim, ele está jogando abaixo da sua qualidade técnica. E bora lá, o que eu tenho para acrescentar ao Neymar? A gente já teve o Neymar de ponta esquerda na Copa de 2018, onde fizeram um estudo sobre o tempo que ele ficou deitado em campo e fizeram um alfabeto de posições diferentes que ele ficou deitado em campo, o que foi bem triste pelo que a gente tinha de expectativa do Neymar. Inclusive o Brasil todo se abraçou mais ao Coutinho do que ao Neymar. Lembrando, não estou criticando o Neymar, a gente tem que analisar tudo que deu errado no Neymar para a gente poder saber qual é a melhor função dele. Só para vocês entenderem, para ver se fica mais fácil. Recentemente eu assisti eu tava na academia, né? Aí tava passando o filme do Rock, o Rock 5. O cara chega bem na cara do Rock Balboa,
que no filme eu acho que ele seria o maior boxeador da história, e fala: ó, você não tem mais a mesma velocidade, não tem mais a mesma técnica, você vai apanhar desse cara, não sei o que a gente vai fazer? A gente vai treinar a sua força. Cada soco que você vai dar, que você quase não vai conseguir acertar o cara, ele tem que ele tem que sentir que está sendo atropelado por um caminhão em cada soco que você dá. E é exatamente essa autocrítica que a gente tem que fazer do Neymar. Apesar de ter 30 anos, o Neymar é um jogador que está fora de forma, e o ritmo não aguenta os 90 minutos se ele tiver que correr como ponta. Então o que eu quero? Eu quero que o que eu já falo no canal do Ponto Contra há meses. O Neymar tem que ser o segundo avançado, falso 9, que às vezes joga de costas para a defesa. Por quê? Lembrando que ele, como armador, meio atacante, o construtor de jogadas ofensivas, como o Coutinho faz, também não deu certo. Aí, Zé, tá falando besteira. Eu gostei do Neymar como armador. Beleza, mas a gente chegou na final da Copa América contra a Argentina e ele sofreu muita falta e criou pouco. Aí, Zé, mas pô, ele teve raça, ele entregou, mas não interessa, pô. Se ele vai deixar a desejar toda vez que derem uma marcação apertada nele, que entrarem duro, ele não pode ser nosso armador. A gente está falando de Copa do Mundo. É uma chance a cada 4 anos. E o Neymar que a gente tem hoje não vai ser o mesmo daqui a 4 anos. Então, se ele não conseguiu decidir a Copa América como um armador, ele não vai decidir a Copa do Mundo. E eu sempre falo isso. É burrice insistir no erro. Ele deu errado não é que ele deu errado. Ele não foi bom o suficiente para a gente ser campeão, como meio atacante ou armador. Então, bora fazer outra função dele. Tem gente que vai dizer: pô, mas o Neymar é o melhor jogador do Brasil. Mas bora lembrar que a melhor seleção brasileira que a gente teve na era Tite, ele não estava lá. A seleção ganhou a Copa América sem o Neymar, porque tinha um time ali mais organizado, mais definido. Então, não dá para dizer: não, mas foi a seleção brasileira que não acompanhou o ritmo do Neymar. Como que você vai dizer isso? Se quando a gente tinha Coutinho e não tinha Neymar, a gente foi campeão, e quando a gente tinha Neymar e não tinha o Coutinho, a gente foi vice da Argentina. Lembrando, mais uma vez, não é crítica, é apenas uma autorreflexão de como a gente pode tirar o melhor do Neymar. Eu acredito que ele tem que ser o segundo avançado, como ele fez na partida do PSG e Real Madrid. Ele foi muito bem. Apesar de ter cansado no segundo tempo, eu acredito que isso não vai acontecer, porque, sim, é fato, o Neymar está fraco em ritmo, em preparamento físico, ele está fraco nisso, mas ele consegue aguentar a partida como um falso 9, jogando de costas, dando os passes. Por quê? Também porque esse partido do Real Madrid, ele estava voltando de lesão. Eu acredito que ele pode ser treinado como um falso 9, tanto no PSG, tanto no Brasil. Tem espaço nos dois times que ele joga. E lembrando que, apesar dele ter perdido esse ritmo, as melhores coisas que a gente tem do Neymar são os passes de primeira que ele dá, perfeito para segundo avançado, os dribles que ele dá quando recebe a bola até de costas, perfeito para um falso 9, e o risco que o Neymar apresenta quando entra na área. Ele tem um domínio da área absurdo, que às vezes chega a 2, 3, 4, mas ele vai driblando, dribla o goleiro e finaliza. Então, é mais um motivo para a gente colocar ele centralizado. Ele fica sendo o jogador mais próximo da área. E lembrando que ele vai, como segundo avançado, vai ajudar os pontas a se desenvolverem melhor, como aconteceu com o Liverpool e o Firmino, que era o segundo avançado, que ele potencializou o máximo do futebol do Mohamed Salah e do Sadio Mané. Imagine se o Neymar vira esse segundo avançado bom como o Firmino foi e potencializa o máximo do futebol do Rafinha e o Vinícius Júnior, que eles têm tudo para dar uma grande entrega. Então eu acredito que é isso. Neymar tem que ir, Neymar tem que ser titular, e o Neymar não pode ser, para mim, nem ponta, por conta do ritmo que ele não está apresentando, nem armador, porque ele falhou na Copa América. Não tem por que insistir em erro. Eu digo que uma das poucas coisas que é burrice é você reconhecer o erro e continuar insistindo no erro. Porque se a gente insiste, não, mas foi só aquele jogo, porque deram muita dividida dura nele e tal, ele consegue na Copa do Mundo. Beleza, mas se ele não conseguir, já era, porque a próxima é daqui a 4 anos. Não tem por que insistir nesse erro. Se ele não conseguiu decidir a Copa América
sendo esse meio atacante armador, bora tentar ele de segundo avançado na Copa do Mundo. Richarlison, fazer análise aqui do Richarlison também nos 5 pilares, a qualidade técnica dele, também um exemplo de jogador que estava jogando em boa fase e era jovem para definir a qualidade técnica dele, está a desejar. Mas ele já tem uma certa experiência de seleção, estilo e função tática dele. Ele pode fazer as 3 funções de ataque. Ele pode ser o ponto direito, pode ser o ponto esquerdo e pode ser o atacante centralizado. Não sei se vai fazer função de falso 9 e centroavante, mas ele pode fazer isso. Então, pela versatilidade e pela experiência que ele já tem de seleção, para mim, ele deve ser convocado. A entrega que ele tem, a gente sabe que é boa, que ele vai com raça, apesar de ter deixado a desejar em alguns dos últimos jogos que eu vi, ele tava caindo muito, se jogando e parecia que não queria levantar, sem vontade. E a fase do jogador é ruim, mas eu acredito que a convocação é boa por conta da versatilidade. O Rafinha, Antony e Vinícius Júnior. Os 3, para mim, eu faço até análise junto aqui dos 3. A qualidade técnica a gente não tem como confirmar, né? Experiência de seleção ainda é baixa. Nenhum dos 3 acho que jogou nenhuma competição. Eu não sei se o Rafinha, o Antony ou o Vinícius Júnior estavam na Copa América. Realmente me falhou a memória agora. Estilo e função tática, entrega e fase do jogador. Os 3 estão em ótima fase. Os 3 têm muita entrega. E a função tática, para mim, os 3 vão ser importantes como ponta. Inclusive, os 3 podem jogar tanto na ponta esquerda quanto na direita. Só o Vinícius Júnior que eu acho que, ele tem que ser ponta esquerda. Não dá para ser ponta direita, não. E só uma ressalva aqui. Para mim, os 3 têm que ir para a Copa. Mas o Vinícius Júnior, eu só queria falar porque que ele tá jogando mal no Brasil. No Real Madrid, o que aconteceu? Ele entrou lá para ser o ponto esquerda, todo mundo teve paciência com ele, ele acostumou a jogar a bola, ele aprendeu como o Real Madrid funciona e aí ele fez o que ele tinha que fazer os dribles. Hoje na seleção brasileira a galera já quer ver o Vinícius Júnior entrando e fazendo a mesma coisa que ele faz no Real Madrid. Não, é impossível. Ele é novo, ele não tem a qualidade técnica ainda. Ele precisa ir com calma, dar uns passos de lado, receber a bola, procurar as melhores opções. Ele precisa entrar no ritmo da seleção brasileira e aí ele começa a jogar o que ele joga no Real Madrid. Até porque o Real Madrid ele é um time5 que quer que o Vinícius Júnior vá, drible e faça algo diferente. Na seleção brasileira, 5 a 8 dos jogadores brasileiros fazem algo diferenciado que os jogadores comuns não fazem. O potencial ofensivo que o Marquinhos tem, o potencial de drible que tem Neymar, Rafinha, Antony, Coutinho, a entrega que o Casemiro tem em cada divisão, todo mundo tem um diferencial ali. Não é um time que ainda está organizado, mas o Vinícius Júnior ele tem que se acostumar. O Gabriel Martinelli foi convocado só para não se naturalizar. Eu acredito que o Tite estava certo em não convocar o Martinelli. Tem muita gente falando, Martinelli. Galera, não é época de dar chance. É época de ver o que a gente precisa. E ponta jovem a gente já tem de confiança. Rafinha, Antony e Vinícius Júnior. A gente tem 3. O Martinelli, para mim, ele tem que estar obrigatoriamente na convocação pós-Copa. Mas agora para a Copa, para mim, não vejo porque ele deveria ser convocado. Para mim, eu ainda acho que o Gabriel Jesus... Na verdade, eu vou falar depois do Gabriel Jesus. Mas calma, que eu sei que tem muita gente que tá caindo em cima dele. Rodrigo, é porque eu chamo de Rodrigo só pra fazer graça, gente. Pra mim, ele só deveria ser convocado se o Neymar realmente for esse segundo avançado. A gente pode ver nessa seleção que o Gabriel Jesus e o Firmino não tem, que eram aqueles que ocupavam o meio do ataque. A função do centroavante é o falso 9. Eu espero muito que o Tite esteja pensando em Neymar como segundo avançado. Se o Neymar não fosse segundo avançado, eu não entendi porque que teve tanto ponta convocado de jogadores de lado. A gente já tem o Rodrigo, Martinelli, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony. Tem gente que pode falar que o Martinelli pode ser centroavante, mas um centroavante de Premier League é diferente dos outros campeonatos, porque a Premier League ele dá muita dinâmica e o centroavante precisa ser rápido na Premier League. Ele precisa ser rápido. Numa Copa do Mundo, um evento de cada 4 anos, todos os times jogam com mais cautela. Então as oportunidades de corrida que tem, acho que 10 vezes na Premier League, pode não acontecer em um jogo inteiro da seleção brasileira. Aí um centroavante que se dá bem em jogadas de corrida pode não se dar bem na Copa do Mundo inteira. Foi até o que aconteceu com o Gabriel Jesus. Bom, galera, a análise dos convocados foi essa. Eu vou fazer uma análise rápida de alguns jogadores que ficaram de fora, que eu quero só acrescentar alguma coisa. Gabriel Jesus, bora lá.
5 pilares da convocação. Qualidade técnica, para mim, ele tem, não é das melhores, daria uma nota 7. Experiência de seleção, ele tem, ele já jogou Copa do Mundo, já jogou umas 3 ou 4 Copa Américas e já foi campeão da Copa América, sendo fundamental para aquela conquista que a gente teve da Copa América. Ele foi, para mim, um dos melhores jogadores daquela, apesar dele ter sido expulso na final, triste. Mas contra a Argentina ele cresceu muito. Ele deveria ser convocado... sim, ainda tá faltando aqui. Estilo e função tática. Para mim, se o Brasil vai jogar com esse segundo avançado, Gabriel Jesus é uma opção que a gente tem que ter no banco, não precisa ser o titular. E lembrando que, o Gabriel Jesus ele consegue fazer a função do centroavante, do ponta direita, do ponta esquerda. Então, sim, ele tem que estar na convocação. A gente pode levar e não usar ele a Copa do Mundo inteira. Por mim, pode. Mas ele tem que estar na convocação por essa versatilidade dele. Sem falar que se o Brasil vai realmente se vender a ideia de não procurar mais um centroavante camisa 9, a gente vai precisar de segundo avançado no banco, por causa do Neymar se machucar. Não dá pra fazer, o Neymar vai ser segundo avançado, agora a gente ganha. Beleza, ele se machucou. E aí a gente vê na lista de convocação, que tem aqui, né? Daqui saiu, não tem um substituto pra ser o segundo avançado que o Neymar era. Porque o Richarlison ele já é mais ofensivo, ele se encaixaria como centroavante. Então bora lá, o Neymar deu certo como segundo avançado, o Brasil ficou excelente como segundo avançado. O Neymar se machucou na Copa. Eu tô vendo aqui a lista de convocação e não tem ninguém para entrar como segundo avançado e fazer o que o Neymar faz. Então o Firmino, eu também dou uma ressalva, o Firmino ou o Jesus tem que estar nessa convocação. Se o Neymar vai ser usado como segundo avançado, que eu acredito que vai dar certo, como ele deu certo no primeiro tempo do PSG e Real Madrid, no segundo tempo ele deixou a desejar, porque estava voltando de lesão, tem que ter uma reserva para ele. Até para de repente poupar em algum jogo, quem sabe, né? A Everton Ribeiro estava sendo muito convocado e não foi convocado. Por quê? Eu explico. A mesma coisa da qualidade técnica e de jogadores definidos. O Coutinho e o Everton Ribeiro eram convocados como os meias ofensivos. E o Paquetá também, poderia ser ofensivo ou não. Enquanto o Tite não tinha esse definido, eles tinham que trazer jogadores com experiência. Coutinho e Everton Ribeiro. Caso o Coutinho não desse certo, eu acredito que o Everton Ribeiro faria esse 4-3-3 sendo meio atacante titular, até porque ele teve boas participações pelo Brasil. Hoje a gente já tem o Coutinho definido, ele vai para a Copa e ele vai ser o nosso titular. Então no banco a gente precisa ter alguém que acrescente um futebol diferente. Por exemplo, como foi o jogo com a Bélgica. Tá um jogo ali que o Coutinho é o nosso principal peça, toda a bola tem que passar por ele. Mas ele não tá jogando bem. Aí, você tira o Coutinho, entra o Everton Ribeiro, que são as mesmas qualidades, só que inferiores. Não, você tira o Coutinho e coloca um meio atacante que seja mais rápido, que corre o campo inteiro, tem que fazer um diferencial. E aí eu abro pro Rafael Veiga e o Claudinho, que para mim deveriam estar convocados. Sairia para mim da convocação Bruno Guimarães ou Arthur e convocaria o Veiga ou o Claudinho, porque eu acredito que qualquer um desses dois sejam bons reservas. Lembrando que eu sou a favor dessas duas convocações porque o meio de campo está definido. Voltando para o Guilherme Arana, eu estaria a favor da convocação se a lateral esquerda tivesse definida já. Como não está, ele não deveria ser convocado. Do mesmo jeito que Veiga e Claudinho, para mim, não deveriam ser convocados antes do Coutinho ter recuperado o futebol dele. Gerson e Gabigol não têm experiência de seleção nem qualidade técnica, então só pelos dois pilares eu não convoco nenhum dos dois. E eu ainda digo mais, a entrega deles tem sido muito fraca. Eles dois, como jogadores jovens, deveriam ter uma entrega de eu vou correr o campo inteiro, eu vou ganhar todas as divididas. Bora lembrar que Richarlison, Gabriel Jesus e Rafinha, quando foram na sua primeira convocação, todos marcaram gol. O Gabigol, nas suas primeiras convocações, não marcou gol. A estreia do Gabriel Jesus, ele marcou 2. A estreia do Richarlison, ele marcou 2 e sofreu um pênalti. Ele só não fez hat-trick porque o Neymar bateu pênalti. Douglas Luiz, muita gente fala dele. Pra mim ele tem que ser próxima Copa o Bruno Guimarães. A gente pode até contestar qual dos dois é melhor, mas o Bruno Guimarães consegue fazer as 3 funções de meio de campo. Levando em consideração que o meio de campo já está definido, a gente tem que optar por opções de versatilidade. Renan Lodge, pra mim, bora fazer análise aqui do Lodge rapidão. Qualidade técnica a desejar, experiência de seleção, pra mim ele já jogou uma final de Copa América e eu acho isso bom. Aí a galera vai lembrar, mas a final da Copa América ele falhou. Pois é essa falha na Copa América que acrescenta mais experiência de seleção pra ele. Do mesmo jeito que Gabriel Jesus falhou na Copa do Mundo, Paquetá falhou na final da Copa América, Renan Lodge falhou na final da Copa América, esses caras aprendem com o erro e aí ganham a experiência de seleção. Essa é a experiência de seleção, a gente aprende com os erros, certo?
Então eu acredito que o Renan Lodge deveria ser convocado. O estilo e função tática, para mim, ele é um ótimo lateral que ajuda defensivamente e consegue preencher espaços e dá uma qualidade de apoio ali no ofensivo, oferecendo muitas assistências para o Brasil. A entrega, para mim, ele tem entrega. A fase do jogador é excelente. Ele está sendo titular no Atlético de Madrid, que às vezes joga com 3 zagueiros, e ele é o ala. Ele é o ala da esquerda. E ele fez um excelente jogo na Champions League contra o Manchester United. Uma partida super importante para a temporada do Atlético de Madrid, porque a campanha da Champions League do Atlético é o que vai salvar a carreira do Simeone. E aí é um jogo de muita pressão para o Atlético, e ele foi muito bem. A Emerson Royal do Tottenham, muita gente tem falado sobre a qualidade técnica dele, que ele tá fraco. Ai, refluxo aqui, foi mal. Ele tá fraco, ele tá ruim e tal, mas eu gosto do condicionamento físico dele e eu acredito que ele seria um bom lateral para ver ali com o Danilo qual dos dois seriam titulares. Para mim, a nossa lateral direita, a gente só precisa de um cara que ajuda na defesa e corre para ocupar espaços, mais defensivos do que ofensivos. Então eu convocaria até o Emerson e o Danilo. Apesar do Daniel Alves ser melhor do que os dois, eu convocaria o Emerson e o Danilo. Já expliquei porque não teria por que ter o Daniel Alves, mas que ele está jogando muito bem no Barcelona. Bom, galera, o podcast foi esse. Foi meio demorado porque foi uma análise completa. Na verdade, a proposta do podcast é eu começar a falar menos lá no canal do YouTube. Então eu vim aqui para falar bastante. Obrigado a todos aqueles que me escutaram até aqui, agradeço muito. Comece a acompanhar o podcast aqui no Spotify. Se você é fã do futebol, eu sei que você vai gostar. Porque como eu disse, eu sempre vou estar acrescentando para vocês. Eu posso até estar errado, vocês podem não concordar comigo, discordar, achar que eu estou falando besteira. Mas mesmo eu falando besteira, é uma besteira que eu busquei vários conceitos, análises e a minha opinião para acrescentar. Então é uma besteira que acrescenta a vocês. Como eu disse, na vida é muito importante você aprender com as falhas dos outros ou até quem fala errado. A gente aprende com quem fala errado, beleza? Então vão lá pro YouTube, se inscrevam no YouTube, deixem os comentários, vocês que gostam desse podcast, por favor, deixem comentários que vocês acrescentam para mim. E quando vocês deixam comentário, a minha qualidade técnica e minha experiência de Spotify, né? Bora jogar os 5 pilares aqui, vocês acrescentam para mim. Então o podcast vai ficando cada vez melhor cada vez que vocês vão lá no YouTube deixar comentários para mim, que eu leio todos, tá? E eu gravo um vídeo no canal respondendo comentários. Eu posso responder comentários aqui no podcast ou no YouTube. Deixem lá no YouTube os comentários. O que vocês preferem? Zé, se o comentário é do podcast, você tem que responder no podcast. Ou então fala, não Zé, aí o podcast vai ficar muito grande, é melhor gravar um vídeo respondendo comentários. Lembrando que o podcast lá no YouTube não tem imagens, tá? Tem gente que pensa que o podcast tem que ter gravação. Não, a definição do podcast é o áudio. Mas eu acho legal sim ter gravação, mas infelizmente não tá tendo ainda. E se tiver, vai demorar bastante. Então compartilhem o podcast para me ajudar. E aí de repente eu invisto mais aqui. Até porque não tem como investir se eu não tô ganhando nada, né? O que mais tem para acrescentar? Só realmente vão lá nos comentários que eu quero aprender com vocês também. Se inscrevam no canal do YouTube. Lembrando que são postados 4 vídeos por semana lá, sendo que 3 são de futebol. Não é sobre futebol, um desses 4, né? É só entretenimento mesmo para aqueles que gostam de mim e não querem estar sempre sabendo de futebol, né? Esses 4 vídeos são sempre diferentes uns dos outros. Então se você não gosta de algum tipo de vídeo, vai ter um que você gosta. Deixe sua inscrição lá, veja os vídeos que estão saindo e assiste o que tem o tema que você vai gostar. Tá, galera, foi esse o final do meu primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se ficou muito grande ou não. Deixem lá nos comentários todos os feedbacks. Como é minha primeira vez aqui no podcast, eu vou precisar dos feedbacks de vocês para fazer um melhor semana que vem. E lembrando, todo domingo vai ter podcast. Esqueci de acrescentar isso, beleza? Todo domingo vai ter podcast. Bom, galera, falou. No YouTube eu finalizo pedindo, deixando like, comentário, compartilha o vídeo e se inscreve. E tecnicamente é a mesma coisa. Segue a gente aí no Spotify, segue a gente no YouTube, compartilha e deixem comentários. Bom, galera, o podcast foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu essa moral, torcida. Tchau!